tudo é abundância. E a escassez é uma grande mentira que contaram pra gente para fazer a gente ficar preso e com medo. Eu acordei hoje e me veio essa história da minha vida na cabeça. E a história dizia assim: teve um tempo que esse meu personagem, a Ana, ela tinha uma compulsão por comprar roupa e comprar sapato. E essa compulsão, depois, durante profunda meditação, eu entendi que era uma maneira de tapar um buraco, tapar um vazio, né, que existia. E com isso, com a meditação, eu acabei deixando ir essa compulsão por eu me sentir preenchida. E quando isso aconteceu, eu vi que eu tinha coisa demais. Passei por um processo de separação e fui morar em outro lugar. Eu morava num apartamento perto da Sagrada Família, a igreja famosa no centro de Barcelona. E eu tinha tudo ali, eu tinha muita roupa. Então, eu estava mudando, eu saí desse apartamento e fui morar numa comunidade yogi. E eu não ia levar nem metade daquilo que eu tinha. Eu ia levar uma mala e deu. E como eu estava me separando, eu não tinha onde deixar. Eu deixei um tempo onde estava e depois eu ia voltar para o Brasil e não queria ficar carregando aquele monte de coisa, na verdade. Tava assim, tipo, eu sentia que eu tinha coisa demais, que eu não precisava daquilo, que era insano ter tudo aquilo. E eu resolvi, eu doei muita coisa e eu peguei um saco enorme de coisas, assim. Eu já não tinha, não sabia o que fazer, porque na Europa não tem muito lugar assim que ai, as pessoas precisam de roupa. Pelo menos onde, no entorno que eu estava, não. E em Barcelona, inclusive, você vai nos lugares, tem feiras de roupa de segunda mão por $1, €1. Então, eu fui num brechó que eu conhecia e levei um saco enorme de roupa. Tinha muita coisa, esses sacos de lixo, assim, grandões. Peguei esse saco, enchi de roupa, tinha até um casaco de pele que era da minha mãe, que ela tinha me emprestado pra eu ir viajar. E eu fui lá e eu praticamente dei esse saco, né? Eu vendi ele por €20. Ou seja, não deve ter dado 50 centavos por peça de roupa. E eram coisas caras, coisas de marca e tudo mais. Eu falei, eu tenho demais, eu não tenho o que fazer com isso. Pega. E um tempo depois eu voltei pro Brasil. Aí aqui eu comecei, eu também tinha ainda muita roupa, eu tinha coisas que eu tinha deixado para trás. Aquela uma mala que eu trouxe, eu senti que era demais e que eu não usava tudo aquilo. E eu comecei a, eu abri um brechó pop-up, assim, sabe essas lojas que aparece e logo desaparece? E a minha intenção era dar um novo propósito a essas roupas. Então eu estava vendendo elas, porque quando a gente dá, muitas vezes eu sinto que as pessoas não dão valor suficiente. Então eu queria vendê-las por um preço simbólico. E isso eu fiz. Abri uma loja num lugar que a minha tia tinha ali, que estava vazio, que não estava sendo usado, e coloquei temporariamente aquilo. E veja o que aconteceu, né? Isso foi em 2020. Logo que deu uma baixada na pandemia, eu vim. Era metade para o final de 2020. E
acho que foi no final de 2020, começo de 2021, a minha mãe, que já é aposentada e ainda assim trabalhava, ela resolveu sair do trabalho que ela estava, porque ela não estava mais gostando. E ela foi continuar essa loja que eu tinha deixado. Eu tinha ido morar em outro lugar e ficou lá as coisas, o que não foi vendido, né? E desde então, gente, eu acho muito mágico isso. E eu já vou trazer aqui o insight disso tudo para vocês, né? De estar compartilhando isso. Mas a minha mãe deu sequência a essa loja e desde então nunca mais faltou roupa ou sapato na minha vida. É incrível. Ela até hoje ela tem essa loja, ela mudou de lugar, fez isso na casa dela. E as pessoas, elas vêm e trazem sacos e sacos e mais sacos de doações, de roupas novas, de roupa de marca, de sapato novo, de coisas assim que eu nem tinha dinheiro para comprar, sabe? E hoje em dia elas chegam para mim, assim, lógico, a minha mãe, eu chego para minha mãe e ela tá sempre me dando, né? E eu, inclusive, recuso a maioria das vezes. Eu falo, mãe, obrigada, não, eu tenho muito, eu não quero mais, eu não uso, eu não preciso. E ainda assim continua vindo e vindo e vindo, ou seja, tenho em abundância, nunca mais me faltou. E essa história, ela parece talvez um pouco, não sei, um pouco fútil, um pouco superficial, seja lá o que você pense, mas ela tem uma lição muito grande por trás. E ela veio para me ensinar que a gente, na verdade, vive em um planeta abundante, que tudo aqui é abundância, que a gente vive em abundância. E que quando você faz exatamente o que eu fiz com as roupas, com qualquer outra coisa, bota aí o dinheiro. Gente, eu estava gravando lá fora, embaixo de uma árvore, e começou a chover em abundância. E eu tive que entrar. Mas então, dando sequência, tomara que vocês consigam me escutar. Como isso se aplica a tudo na vida, né? Quando você solta, desapega, deixa ir. E tem esse sentimento, eu tenho demais. Eu não preciso de tudo isso. Pega, o universo me dá em abundância. Aí as coisas começam a fluir de uma maneira diferente. E isso, assim, foi algo que aconteceu naturalmente, não foi premeditado, não planejei, eu não sabia o resultado que eu ia ter, entende? Eu acho que essa também é um ponto crucial. Não é que eu estou planejando, estou fazendo isso porque eu quero um resultado. Não, eu simplesmente realmente soltei aquilo do meu coração. Então, eu vejo que o trabalho é realmente esse, com seja com o que for, com comida, com roupa, com dinheiro, com relacionamentos, o que for. É soltar e se sentir abundante realmente com aquilo que você já tem, ou com não precisar mais ter. E aí ontem eu estava assistindo um documentário que chama The Agenda, que fala sobre as agendas dos políticos para manipulação de massa, das grandes empresas, enfim, não vou ficar entrando nisso. Mas aquilo me deu alguns insights também sobre como tudo isso de escassez, de falta, é uma grande mentira. E aí tem gente que vai me xingar aqui, e eu, inclusive, seria uma algum tempo atrás, talvez. Mas, assim, olha bem para a natureza, olha para tudo que existe de natural, de criação divina. Tudo existe em abundância. Você joga um negócio, uma semente na terra, ela dá uma árvore, e essa árvore
dá frutos infinitos, dá sementes infinitas. Tudo é abundância. E a escassez é uma grande mentira que contaram pra gente para fazer a gente ficar preso e com medo. E aí pensa bem, você deixa de fazer as coisas porque você acha que precisa disso ou daquilo que você não tem e que te faltam coisas, te faltam recursos, te falta o que quer que seja, e aí você fica preso num looping, fica preso numa vida que você não gosta, fica preso num relacionamento que você não quer mais, porque você acha que não vai conseguir outro, que não tem outra pessoa, que não tem outro recurso e se mantém nessa vida triste, nessa vida insatisfatória, porque você está acreditando numa mentira, está acreditando que a escassez, que a falta é verdade, sendo que é apenas uma historinha que contaram para você. Então, não sei se eu elaborei direito a minha história, mas espero que tenha dado para entender, porque essa foi uma sacada que para mim hoje eu contei a história na minha cabeça e aí eu falei, nossa, eu tenho que escrever isso. Daí eu comecei a escrever e aí foi vindo mais o entendimento do porquê que aquela história estava chegando para mim nesse momento. E durante o processo ali de escrever, eu falei, meu, eu preciso compartilhar isso agora. Aí fui, peguei o celular e comecei a gravar. Vocês veem que eu tô com essa cara de quem acabou de acordar. Mas eu precisava compartilhar. Espero que tenha feito sentido para alguém. Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo se faz sentido ou não. E nos vemos na próxima.